Não tem nada melhor para uma mãe que uma boa noite de sono. E quando seu filho dorme bem, toda a família descansa melhor. O travesseiro da Snow Kids foi desenvolvido para proporcionar noites mais tranquilas de sono para os nossos pequenos, acompanhando cada fase do seu desenvolvimento. Ele vem nessa bag super prática que você pode transportar com facilidade para onde quiser. E você pode ajustar a altura dele, proporcionando mais conforto. E o melhor, seguidor Mãe Fases tem desconto exclusivo em todo o site. Use o cupom Mãe Fases e aproveite, porque dormir bem faz os dias serem muito mais felizes. E aproveitando, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, corre lá se inscrever. Isso nos ajuda a trazer mais conteúdo de qualidade para vocês. E segue também nas redes sociais para não perder nenhuma fase desse universo da criação. Hoje a gente vai falar sobre um tema que impacta o futuro dos nossos filhos, a relação com o dinheiro. Será que é possível ensinar educação financeira para os nossos filhos desde pequenos? Quando começar? Para isso eu recebo uma convidada muito especial, mas antes de apresentá-la, eu quero saber se você já está inscrito no nosso canal, se você ativou o sininho para receber todas as notificações, porque toda semana tem episódio novo no ar. E não esquece também de seguir nas redes sociais. Eu sou a Mariana Martinelli e hoje eu recebo a Clariana Barcelos, educadora financeira infantil só de crianças. Ou de adulto, o adulto também entra na parada. Crianças e adolescentes, né? Mas quando a gente fala, não existe educação financeira infantil sem que a gente eduque paralelamente os adultos. A gente não teve isso na infância, então é uma construção que é conjunta. Então eu também falo para os adultos. Olha lá, mamães, então serve assim, ó, temos que aprender para ensinar nossos filhos, até porque somos os exemplos e o espelho deles, né? Então seja muito bem-vinda, eu espero que você goste desse bate-papo. Você já é rata de podcast, já sabe falar super bem. Então, seja bem-vindo. Eu queria que você se apresentasse para quem não conhece, quem é a Clariana. Bom, prazer, Mari. Obrigada pelo convite. Eu fiquei muito honrada de poder estar aqui com você hoje. Bom, eu sou a Clariana Barcelos. Todo mundo me chama de Clary, porque Clariana é um nome bem difícil, né? Convenhamos. E eu tenho um projeto que iniciou na pandemia, por uma dica de uma amiga. A gente estava lá trancado em casa naquele período e nessa conversa de mãe para mãe, ai, eu tô cansada, ai, o que a gente pode fazer da vida para dar uma guinada? E aí ela comentou comigo, numa dessas conversas assim que a gente tem com aquelas amigas mais queridas e que só quem é mãe entende o que outra mãe passa, ela falou para mim, Clary, por que você não começa a falar de educação financeira infantil na internet? Você gosta de falar, você tá acostumada a dar aula, você vem do mercado financeiro. E na época, a minha filha tinha ganhado um cofrinho da madrinha dela, da Dinda, que é minha irmã. Ela tinha 3 aninhos. E eu postei como que foi a primeira interação, a primeira vez que ela usou aquelas moedas. Essa minha amiga viu e deu essa ideia. Na hora que ela falou, eu pensei, ai, eu não vou falar disso. Imagina, coitada das crianças, eu vou falar disso agora? Não vou falar, eu já trabalho com isso. E fui dormir. Eu sempre conto essa história. Fui dormir no outro dia, eu acordei, assim, com a ideia na cabeça. Eu falei, não, eu preciso falar disso. Deixa eu ver quem tá falando sobre isso. Fui pesquisar, adivinha? Ninguém. Não tinha pouquíssimas pessoas. E aí eu fui ver o panorama internacional, como os outros países lidavam com isso. Aí descobri que o Brasil é um país que tem um índice de analfabetismo financeiro absurdo. Eu já sentia isso, já sabia disso por estar ali atuando todo dia dentro de um grande banco, atendendo as pessoas. E aí eu falei, então tá, criei o Poderoso Cofrinho, me veio o nome, né, em alusão ao desenho animado. Era uma época em que a gente estava assistindo esse desenho lá em casa. E falei, eu vou montar uma empresa, vou começar... Nem pensei em montar uma empresa. Falei, vou montar um perfil no Instagram. Montei o perfil, mas eu sou muito acelerada. No dia que eu montei o perfil, eu já tinha o nome da empresa, já fui atrás de alguém para fazer um logotipo, já pensei no porquinho, que é esse aqui. E comecei, despretensiosamente, a divulgar conteúdo relacionado a finanças para crianças. E eu sou pedagoga de formação. E sempre foi, sempre foi um desejo muito grande retomar essa conexão com a
aprendizado, com o desenvolvimento infantil. E depois que a gente vira mãe, não tem como, hoje em dia, você educar uma criança sem estudar, sem se apropriar de algumas informações, sem se aprofundar sobre como a criança aprende, o que está acontecendo nessa fase do meu filho, como eu vou abordar tais e tais assuntos. Então, a maternidade me trouxe de volta para esse universo mais pedagoga, que eu atuava dando aula, mas no mundo corporativo, né, fazendo capacitação profissional, e criei a página do Instagram e comecei a escrever um livrinho. Sempre gostei muito de escrever livros, já tinha escrito outros, mas que nunca foram publicados, por hobby. Desde criança eu fazia. Escrevi e falei, vou mandar. É esse aqui o primeiro, meu poderoso cofrinho. Vou mandar para as 3 editoras que, como mãe, eu mais admiro. Mandei. Eu nem sabia como funcionava o mercado editorial. Achei lá no site da editora o e-mail. Mandei. Falei, tem um livro aqui, você se interessa pelo tema, Educação Financeira Infantil. E aí, para minha surpresa, das 3 editoras que eu mandei, 2 se interessaram. E aí eu escolhi a editora que eu mais gostava. E a gente publicou e o livro foi um sucesso. E aí, paralelo ao livro, nisso eu já fui ficando um pouco mais conhecida no Instagram, até porque o nicho é muito pequeno, tem poucas pessoas. Uma escola lá do Rio Grande do Sul me chamou, em plena pandemia. A gente quer fazer um projeto disso que você ensina para os pais, mas a gente quer fazer na escola. A gente coloca isso e a gente vai fazer aqui. Eu falei, mas eu não tenho projeto para a escola. Aí ela falou assim, mas você não é pedagoga? Eu falei, sou. Ela falou, então vamos fazer. Eu falei, então vamos fazer um piloto. Não cobrei nada da moça. Fizemos um projeto lá em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. E foi logo no comecinho do meu trabalho. O livro ainda não estava escrito, mas não tinha sido publicado. E aí essa moça começou a postar e me marcar a vivência com outras crianças que não a minha própria filha. Ia me marcar, a gente fez uma feirinha de empreendedorismo, as crianças muito pequenas interagindo. E aí, com isso, o meu trabalho foi ganhando um outro alcance. Eu comecei a chegar em escolas e as escolas da minha região ali falaram, como você está fazendo um projeto lá no Rio Grande do Sul E não faz aqui pra gente. não faz aqui pra gente. Aí, nisso, o livro foi publicado, eu fui fazendo mais conteúdo, consegui chegar em escolas. E hoje, aí, há 5 anos que a gente começou, né? Hoje o Poderoso Cofrinho aí no Instagram é o maior perfil de educação financeira infantil. Hoje que a gente tem, eu tenho minha coluna, a gente estreou esse ano na revista site, Crescer, né? da editora Globo. Então, todo mês eu tô lá na revista Crescer, falando para mães, falando para pais sobre a importância da educação financeira infantil. E tem meu site, lá no site a gente Que é uma fofura, é uma gente, fofura. por sinal. O site dela é muito bem feito. A gente colocou um e-commerce com os nossos produtos, aí a gente tem todas as soluções. Hoje, no Poderoso Cofrinho, ele deixou de ser a Clare, né? Uma empresa. Hoje a gente atende escolas em parceria com a Mune e Edu. A gente atende projetos para setor público e terceiro setor. A gente também faz algum trabalho social, mas é mais pontual. E o nosso forte é nos comunicar com as famílias, mães, pais, para conduzir diálogos com as crianças sobre dinheiro, diálogos construtivos, saudáveis. E a educação financeira que eu defendo é uma educação que respeita profundamente a infância. Porque quando a gente vê, a gente tem dois extremos. Pessoas que entendem muito de finanças, mas não entendem nada de criar filhos, de educar crianças, não entendem de desenvolvimento infantil, pegam esse conteúdo e acham que falar com uma criança é a mesma coisa do que falar com um adulto. Ou professores, pessoas da educação, pessoas que entendem muito de infância, mas quando o tema é dinheiro, a pessoa arrepia. Ela fala assim, eu não sei cuidar nem do meu, eu tô aqui enrolada no cartão, como que eu vou falar de finanças para crianças? Ou que tem aquela ideia falsa, aquela ideia preconcebida, aquele preconceito mesmo de que, dinheiro não é assunto de criança. Então, a gente vem atuar aí nesse caminho do meio, mostrando que sim, dinheiro é assunto de criança, é na infância que a nossa base de crenças, a nossa base de comportamentos, de hábitos é formada. E quando a gente fala de educação financeira infantil, a gente não está falando de formar pequenos capitalistas, de falar de investimento, de juros compostos para uma criança de 3 anos. A gente está falando de hábito, a gente está falando de construção, a gente está falando de vínculo afetivo e a gente está falando de como o dinheiro se insere no cotidiano. Se você negligencia esse aspecto, você está indo no shopping, seu filho está vendo você gastar. Ele te pede as coisas, ele está indo no supermercado, ele vê o amiguinho consumir, ele está, às vezes, com acesso à internet, em joguinhos que
tem lá as gemas que precisa conquistar, e a gente vê casos aí de crianças famosas que fizeram um estrago, teve um caso recente, e os pais conduziram muito bem, e a gente vê que poderia ter sido evitado se tivesse educação financeira, mas depois que a criança erra, também é uma oportunidade. Então, essa é a educação financeira que eu trago, essa é a minha missão, e eu te agradeço muito de poder estar aqui levantando essa bandeira e dando mais visibilidade para o tema, porque a gente ainda dentro das temáticas maternas, essa não é uma preocupação imediata. E a gente poder desmistificar isso e falar, mostrar para uma mãe, mostrar para um pai que às vezes você acha que meu filho é muito novo. Nessa de meu filho é muito novo, a minha já vai fazer 9 anos. Exatamente. E assim, para mim, começa do começo. Primeiro, elogiar a sua amiga e lembrar que como as mulheres impulsionam outras mulheres também, elas são capazes de derrubar e de impulsionar também, né? Então, exatamente. Foi muito legal essa ideia. Eu sou fã desse assunto, educação financeira, porque eu, particularmente, tenho muita dificuldade com a minha educação financeira, né? Então, eu acabo pregando e ensinando uma coisa para os meus filhos que eu mesma não pratico. Eu tenho muita dificuldade de lidar, assim, com organização, com planilha, eu sou muito do fazer, né? Então, aquela coisa do contar o que você gastou no dia, isso dá uma enrolada na minha cabeça. E eu acho até, né, que uma briga que talvez, não sei se você já travou essa briga, mas que eu vou te apoiar a travar, é ter a matéria de educação financeira nas escolas. Não tem. Uma escola ou outra mais avançada faz algumas, por exemplo, a escola dos meus filhos menores é uma escola muito avançada, uma escola bilíngue, que eles sempre estão à frente, tal, mas não tem ainda uma matéria desde pequeno de educação financeira. Eles têm programas. Então, tem o programa né? Trocas e Trocos que eles fazem, que então as crianças fazem cookies, vendem lá na escola, e aí tem que aprender a dar troco, porque daí envolve a matemática, envolve o que vou fazer com esse dinheiro depois, um pouco é destinado para uma instituição, um pouco eles gastam com eles. Então, eles têm alguns projetos, alguns pontuais, mas teria que ser uma matéria. Quando eu falo a matéria, não é nem assim, a partir do primeiro ano. Eu acho que do jardim já ter como ensinar. Mas aí você vai nos ensinar como ensinar, né? Então, acho que a gente pode começar falando como ensinar o ciclo do dinheiro para essa criança. Porque os meus filhos, e principalmente, eu acho que tem tanta coisa para a gente conversar, mas hoje, com o famoso Pix, cartão, as crianças só falam assim, mas você não tem Pix? Mas você não tem cartão? É o que a gente ouve, né? Eles não têm noção que isso também é dinheiro, né? Isso também vai sair de algum lugar. E a minha filha, às vezes, ela fala assim, mãe, o dinheiro não é papel? Por que você não pode imprimir e fazer um monte de dinheiro? Ela sempre fala isso pra mim, mãe, compra uma impressora de dinheiro e aí você imprime. Por que as pessoas não fazem isso? E aí eu falo, não é bem assim, né? Então, como explicar todo esse ciclo do dinheiro e com que idade começar a explicar isso? Bom, primeiro, a questão das escolas. A educação financeira, desde 2020, ela está num documento que é elaborado pelo Ministério da Educação, que chama BNCC, Base Nacional Comum Curricular. A BNCC é a que vai ditar tudo aquilo que as escolas precisam necessariamente ensinar em cada etapa do desenvolvimento. A educação financeira foi inserida na BNCC como um tema transversal. Então, é o que você falou. Nenhuma escola tem obrigatoriedade de colocar a educação financeira toda semana, como uma prática cotidiana, como a gente usa o termo matéria, né? Pedagogicamente, ele é um termo incorreto, mas é mais fácil a gente falar assim, não tem uma matéria, uma disciplina de educação financeira na grade, porque isso não é obrigatório. Então, a educação, a gente já avançou, lógico, é muito bom que a educação financeira esteja compondo a BNCC, é muito bom que a gente tenha avançado, mas a gente trabalha para que isso seja recorrente, porque educação financeira é educar para a vida. Muitos dos saberes escolares, muitas das coisas que a gente aprende na escola, às vezes a gente
principalmente assim, quando a gente chega no Fundamental 2, no ensino médio, muita coisa não vai fazer parte daquilo que você vai lidar ali na vida. Lógico que é importante, é muito importante que todas as pessoas saibam física, química, você precisa ter a sua base, o repertório, mas também é importante que a gente eduque as pessoas, a gente eduque os indivíduos e as crianças e os jovens para se colocar no mundo, para quando chegar lá no mercado de trabalho, gente, o dinheiro está em tudo. Para você beber uma água, teve dinheiro envolvido. Para a gente estar aqui, teve dinheiro envolvido. E aí o jovem, quando recebe primeira bolsa do estágio, o primeiro salário, se embanana. O número de jovens com nome no Serasa no Brasil é absurdo. Então, se a gente continuar, é um avanço, tem que reconhecer. Eu não estou aqui para falar que não está sendo feito nada nas escolas, pelo contrário, a gente tem avançado muito. Mas se a gente não avançar para além do que já está sendo feito, a gente não consegue construir essa base. Então, eu fico muito feliz que você já tenha se colocado à disposição aí para defender essa pauta. E é extremamente necessário. Porque o aprendizado, ele acontece pela repetição. Se você faz um projeto uma vez no ano, vai ficar, lógico que é melhor do que não fazer nada, é lógico que a criança vai colocar a mão na massa, isso vai trazer vivências incríveis, os pais complementam em casa, é muito rico, sim, mas quanto mais oportunidades a gente dá para as crianças de ter acesso a determinado tipo de conhecimento, para desenvolver uma habilidade, para desenvolver ali naquele sentido, mais ela vai criar repertório, mais ela vai aprender e mais ela vai conseguir colocar em prática. Então a gente luta para que a educação financeira, a partir da educação infantil até o ensino médio, respeitando a idade, com criança de 3 anos, você vai falar uma coisa, com uma criança de 10, você vai falar outra coisa. Mas a gente luta, a nossa defesa é para que para que a gente consiga ganhar mais espaço no currículo. Com relação a essa questão de explicar o ciclo do dinheiro, eu sempre brinco que em educação financeira, e na verdade, educação socioemocional, quando a gente fala com crianças, qualquer aspecto, a gente precisa apertar a tecla SAP. Então, assim, a linguagem que funciona para um adulto não vai funcionar para uma criança. E a linguagem que funciona para uma criança de determinada idade não funciona necessariamente para outra. Então, o que a gente precisa saber quando a gente vai falar com crianças? A gente precisa saber em que fase ela está, de que forma ela aprende, de que forma ela percebe o mundo. Então, uma criança que está lá na primeira infância, uma criança que está na fase da educação infantil. Os bebês a gente não vai falar propriamente de educação financeira. Para os bebês é outro tipo de abordagem, depois se souber... Existe também? Existe. Nossa, existe. Gente. Os bebês que você fala até os 2 anos. Até os 2 anos, quando a criança ainda não fala, a partir do momento em que a criança já está se expressando bem, já desenvolveu a linguagem, está ali na fase dos 2, 3 anos, a gente já consegue começar com estratégias como cofrinho, explicar o ciclo do dinheiro, que é o que eu vou falar agora. Mas os bebês, o que acontece? Esses primeiros dias, eles formam muito da nossa base inconsciente, muito daquilo como a gente percebe o mundo. Então, uma família que vive em descontrole financeiro, os pais brigam por causa de dinheiro e a criança está ali inserida naquele ambiente, vai repercutir de alguma forma na formação dela, mesmo que de uma maneira que a gente não sabe mensurar. E outra coisa, na infância, quando as crianças, nessa primeiríssima infância, quando as crianças têm suas necessidades atendidas, colo, afeto, vínculo afetivo, isso vai moldar a sensação de segurança, autonomia, assim, e dinheiro tem tudo a ver com isso. Muito dos nossos comportamentos, você falou, eu não sou de planilha e tal. Dinheiro não é sobre planilha. Dinheiro é sobre como você se relaciona, como isso te afeta. Por que quando eu tô triste, eu quero comprar uma brusinha? Né? Esses dias eu tava até falando, eu vi um meme na internet que ela fala assim, a terapia é bom, mas você já experimentou comprar uma blusinha às 3 da tarde, numa terça-feira? Mas a culpa depois, né? Exatamente. Então, assim, se a gente começa a entender, por meio de estudos de psicologia financeira, se a gente começa a entender, quando a gente fala de neurociência aplicada ao desenvolvimento infantil, que essa primeiríssima infância forma muito dos nossos traumas, nossos medos, daquilo que a gente acredita, quem a gente é, as experiências que a gente teve ali naquela primeira infância. Então, assim, se uma criança tem todas as necessidades dela plenamente atendidas quando ela é um bebê, ela chora e ela é acolhida, ela
tá com fome e ela é atendida, a sensação, o tipo de relação que ela vai ter com o mundo é uma, e o dinheiro está inserido nisso. Se isso não acontece, a mesma coisa. Então, a gente precisa ter a ideia de que nenhum tipo de educação que a gente promove nas crianças, promover é um pouco... Não, é uma construção, né? Uma via de mão dupla. Não é o adulto que promove a educação na criança. A gente vai construindo juntos, aprendendo juntos. Mas quando a gente fala de educação, a gente precisa entender que é o todo, é um contexto. Então, educação socioemocional impacta na educação financeira. O que você fala para o seu filho, as frases, as crenças, a forma com que você conduz, a forma com que você conduz diálogo, se você faz barganha com seu filho, se você castiga, se você adota práticas que hoje já não são mais entendidas como respeitosas para a infância, isso vai impactar na relação dele com o dinheiro e com o consumo, porque faz parte da vida. Mas aí, sobre o ciclo do dinheiro que você me perguntou, as crianças, até os 7 anos, elas são muito concretas. Elas percebem o mundo de forma concreta. Elas precisam apalpar, elas precisam pegar, elas precisam ver as coisas acontecendo. Por isso que uma criança elas têm um pensamento mágico. Por isso que uma criança fala, passa um Pix, porque ela acha que o Pix é mágico, brotou, sei lá, da terra. Ela acha que o cartão é mágico. E para a criança poder entender isso, a gente precisa dar uns passos atrás e voltar a usar dinheiro físico. Quando a gente está educando os pequenininhos, então é importante que elas conheçam cédulas, elas conheçam as moedas, que elas façam um cofrinho e que elas entendam esse ciclo como o trabalho que começa tudo. O dinheiro, ele não é mágico. Para eu ganhar dinheiro, eu preciso trabalhar. E como a gente comunica isso? Principalmente a gente que é mãe. A gente tem uma relação com o trabalho que às vezes é meio doentia. A gente costuma falar para uma criança, por exemplo, a mamãe, principalmente a gente está muito atarefada e não queria, principalmente quando a gente está no emprego que não é tão legal, a gente costuma falar para a criança, e mesmo quando é legal, a gente tem essa tendência de falar assim para a criança, a mamãe vai trabalhar porque a mamãe precisa ganhar dinheiro. Olha a crença que isso gera. A criança entende que para ganhar dinheiro, a mãe que ela tanto ama é tirada dela. Minha mãe vai embora para ganhar dinheiro. Dinheiro não é alguma coisa ruim, não é uma coisa boa, dinheiro tira minha mãe de mim. Se a gente muda o nosso discurso, se a gente começa a se comunicar de maneira mais positiva com as crianças, você diz, a mamãe vai trabalhar porque a mamãe ajuda as pessoas. A mamãe vai trabalhar porque a mamãe conversa com outras mães. A mamãe leva informação para as pessoas. A mamãe escreve livrinhos que fazem crianças felizes. E isso realiza também a mamãe. Para isso, a mamãe ganha dinheiro. Então, aquela culpa de que eu vou trabalhar para ganhar dinheiro e sem dinheiro a gente não vive, de ser escravo do dinheiro, a gente mudando a nossa forma de nos comunicar com as crianças, a gente já consegue mudar a forma com que ela vai olhar no futuro para isso. E aí a criança vai entender que os adultos fazem algo para ajudar as pessoas e, como prêmio, os adultos são remunerados por isso. Esse dinheiro que a mamãe e o papai recebem é que provê as coisas que a gente tem. Mas primeiro eu ganho e depois eu gasto. É igual no cofrinho. Você consegue ir lá comprar um brinquedo se o seu cofrinho estiver vazio? Não, primeiro você ganha. Então, primeiro a mamãe e o papai trabalham, primeiro a gente ganha, depois a gente gasta. Essa é a lógica. Tem muito adulto com 40 anos nas costas que não sabe que primeiro a gente ganha e depois a gente gasta. Sai gastando no cartão, sai gastando antes. O parceladinho, né? O parceladinho A gente compra então, assim, até a lua. Esse tipo de lição de esperar primeiro ganhar para depois gastar parece uma coisa muito simples. E, na verdade, são ensinamentos muito profundos e você vai conduzindo com a criança. E tem todo um conceito por trás disso. Esse livro aqui é o de introdução, O Meu Poderoso Cofrinho. Esse é o primeiro, né? Ele explica, esse livro, ele é best-seller, eu tenho muito orgulho dele, né? Ai, Ele tá em várias Já vou escolas. ler hoje pra minha filha. Eu acho que você vai gostar. Todos os livros, eles vêm com prefácio dedicado aos pais, então vai ter todas as abordagens. Crianças pequenas, 3 a 7 anos, depois crianças um pouco maiores e até pré-adolescentes. E vem com ferramenta prática, esse vem com envelope. Por quê? A criança precisa entender o escambo vivendo, que o dinheiro é moeda de troca. Então, ela vai acumular o dinheiro no cofrinho, vai trocar. A criança precisa ir. Leva a criança na feira, troca as moedinhas, o feirante vai ficar feliz da vida porque você levou troco para ele. O dinheiro tem que circular, não tem que ficar um cofrinho gordo, cheio de
moedas, você tá tirando elas da economia, depois você quebra, não é nada sustentável, desperdiçou, tem que comprar outro. Essa ideia de educação financeira que a gente tem é totalmente deturpada. O dinheiro é movimento, ele tá todos os dias no cotidiano. Então, a moedinha da criança precisa andar, precisa circular. Ela ganhou a moedinha, ela troca por notas, guarda as notas dentro desse envelopinho e conforme a gente vai colocando metas, objetivos, a criança pequena ainda não entende operações matemáticas, não entende valor numérico, você explica, ó, quando a gente conseguir 3 notas roxas, vamos supor que seja de R$5, a gente vai comprar o que você deseja. E a criança desenha, faz o objetivo dela. Esse ciclo do dinheiro, esse porquê das coisas, a lógica do que vem antes e o que vem depois, ela é concreta. A criança precisa vivenciar. E aqui, quer ver? Deixa eu pegar. Gente, eu preciso ler esses livros. É bem legal, ó. E a gente traz aqui, todos os livros partem de vivências cotidianas. Então, por exemplo, nesse aqui, a criança, a Dedé, que é a personagem, ela vai ao parque, vê um monte de balões e quer comprar vários balões. E aí os pais vão conversar com ela que antes de comprar, a gente precisa ter o dinheiro, a gente precisa planejar. Nesse livro ela é pequenininha e eles vão ensinar isso de maneira concreta. E aí tem trechos, ó. Se a mamãe quiser comprar esse livro, é no seu site só No que meu tem. site vende. Não, vende em vários lugares. Vende no site da editora também, Coleção Conto com Você. Tem na Amazon, tá? Ah, tá. Mas tanto faz. Desde que leve a educação financeira Não, para é casa, importante, tá? porque é uma coisa que livro a gente já tem que ler de qualquer De jeito qualquer para os idade. nossos filhos. Que sejam bons livros, então, que ensina, né? Exatamente. Mas no meu site tem todos, poderosocofrinho.com.br. E aqui, ó, antes de comprar algo, é preciso poupar e ser paciente. Leva tempo para guardar dinheiro suficiente. E aqui, ó, o cofrinho não pode ficar no canto juntando teio de aranha. E aí a gente explica isso numa linguagem infantil, rimada, com letra em De forma, caixa né? alta, Caixa de forma, que a criança pode, na pré-alfabetização, a leitura mediada pelo adulto, a gente lê para ela, conta pequenos trechos, e ela vai entendendo sim, com 3 anos você já consegue fazer isso, e quando ela está na fase de alfabetização, ela vai lendo de forma autônoma, é bem legal. Trocar o dinheiro por coisas faz parte da missão. Por isso, o cofrinho não pode ficar de lado, esquecido num canto, paradão. Então, esse ciclo do dinheiro que você falou, que dinheiro é movimento, que eu troco ele por coisas, ele tá na economia, ele tá no pãozinho da padaria, ele tá na feira que a gente foi, ele tá na água que a gente bebe, ele tá no trabalho da mamãe, ele tá no combustível do carro, ele tá em tudo. O dinheiro deixa de ser algo mágico para a criança, algo que ela simplesmente não entende do que se trata e passa a fazer sentido para ela, numa sequência, numa ordem e de forma concreta. E aqui está o ciclo do dinheiro, ó. Também é preciso colocar as moedas para circular, porque se a gente só pensa no acúmulo, não tem graça a ideia de poupar. E aqui, o papai da Dedé trabalha, dá as moedas para ela compra o balão, o vendedor de balões vai na feira, a feirante compra mais sementes, planta mais alimentos, o alimento volta para a mesa da família e a gente explica o ciclo do dinheiro a partir de uma experiência da vivência da criança no parque e a gente consegue mostrar isso para a criança replicar nas suas situações. Você vai lá e fala, sei lá, você falou para mim que seu marido trabalha com tecnologia, né? O papai, sei lá, não sei exatamente como que a gente faz explicaria. software, Isso. Ó, o papai faz os programas de computador para as empresas poderem funcionar, ganha dinheiro por isso. O papai aqui está agora te dando esse dinheiro no cofrinho. Com esse cofrinho você vai comprar tal coisa. A vendedora da loja, com esse dinheiro, vai poder contratar um outro funcionário. Esse funcionário vai receber esse dinheiro e vai poder colocar mais comida na mesa da família. E você vai explicando economia para uma criança pequena a partir de uma vivência real e do que o pai e do que a mãe faz, e dinheiro deixa de ser tabu. Porque a gente está nessa situação de 74% das famílias brasileiras endividadas porque dinheiro é tabu, porque brasileiro acha que falar dinheiro é feio, porque brasileiro gosta de se vangloriar quando todo mundo, ai, tô ferrado, tô devendo, aí você fala no churrasco, na mesa de amigos. Quando você tá bem, ai, vão colocar olho gordo, ai, eu não posso falar de dinheiro, ai, vão achar que eu tô querendo me vangloriar, eu tô querendo... Enfim, é isso. E esse livro, ele é bem longo, eu não vou ler o livro inteiro aqui no podcast, mas ele explica, e a Dedé, primeiro ela erra, depois ela repensa,
com o aprendizado, ela vive a experiência, faz o consumo consciente, mostra para que serve banco, fala de doação. Doação é um pilar importante na educação financeira infantil. E aqui vem o ciclo com todos os poderes que um poderoso cofrinho tem, ensina cada um dos conceitos para as crianças. É bem legal. Amei, já vou ler hoje, já marco você, já vou ensinar. Eu falo, realmente a gente tem que ter uma didática para cada filho, como eu tenho filhos de diferentes idades. A de 15, ela já entende perfeitamente, mas eu confesso que tem um pouco de dificuldade, assim. Ela até todo mundo fala, nossa, eu acho ela, as amigas dela falam, tia, ela é tão pão dura. Eu não acho ela pão dura, não. Eu acho que talvez ela não sabe gastar com aquilo que precisa, sabe? E uma coisa que eu morro de rir lá em casa, que para quem tem irmão mais velho, as mamães vão saber, às vezes o avô passa em casa e dá lá R$10 para cada um, né? Pra vocês tomarem um sorvete, alguma coisa. Tem até meme disso, né? Aí a avó dando dando dinheiro escondido pro neto. A minha mais velha, terrível. Ela pega um monte de moeda, porque nessa idade é quantidade. Eles não têm noção do valor. Exatamente. Né? Tem criança que se apega, não quer trocar o cofrinho dela que tá cheio por uma nota. É o meu filho. E aí, como que você faz isso? Fazendo pequenas trocas antes, que é o que eu falei aqui. O cofrinho já tem que ter circulado antes. É lógico, como que a criança que é concreta, que é visual, vai pegar uma maravilha dessa que tá cheio de moeda, trocar por uma nota que tem uma onça desenhada? Qual a graça? O meu filho, ele deu um escândalo quando ele tava com um cofrinho. Ele abriu, tinha lá... tinha quase R$200 de moeda. E aí a gente falou, vamos trocar. O pessoal, nossa, eu falei, esses pipoqueiros, esse povo vai ficar louco, né? Com moeda, com tanto troco. de moeda. Não. Nossa, o que eu mais recebo. E eu não conseguia desfazer das moedas. É o que eu mais recebo. E é lógico. E eu pensei, podia ter feito isso pequeno. 5, 5, 5, Exatamente. 5, né? E aí, a gente ensina pelo concreto. Então, a criança... Como que você vai ensinar a paridade? Que 5 moedas equivalem a uma nota de 5. Pelo concreto, pega uma nota de R$5, coloca 5 moedinhas de R$1 lá em cima e fala, isso aqui cabe dentro desse. Essa é maior do que essa. E aí, é muito mais fácil para uma criança desapegar das moedas quando o cofrinho não tá tão cheio e vivendo sempre essas experiências e paralelamente acumulando umas notinhas no envelope. Você vê como faz sentido para a criança pequena a estratégia quando ela é adotada da maneira certa? E aí, às vezes, muitas famílias falam, eu tentei fazer educação financeira aqui. Mas meu filho, ele não deixa eu trocar as moedas. Ele diz que quer ir pra Disney. Gente, a criança tem 4 anos de idade. Quantos cofrinhos ela precisa encher pra comprar um picolé na Disney? Um picolé. Em dólar. Então, assim, foi conduzido. O objetivo que a criança colocou para aquele cofrinho não era adequado para a idade dela. Porque a criança nessa faixa etária, ela não vai conseguir fazer um planejamento, ter uma orientação futura. Olha o tanto de abstração que é necessário para isso. Para daqui um ano. Ela faz muito mais sentido ela comprar um pirulito na primeira experiência, trocar, ver como o dinheiro funciona, entender que na hora que a criança vai viver uma experiência de compra, você já explica que primeiro a gente se paga. Que primeiro a gente poupa, que uma parte do dinheiro, e muito adulto também não sabe isso. Então, assim, primeiro, não importa fazer planilha. Você falou da sua dificuldade, eu também detesto planilha. Eu também tenho uma tendência mais consumista, o pão duro lá de casa é meu marido. Eu não suporto. Só que, como que a gente faz planilha? A gente pega, lista tudo que a gente gastou, tudo que a gente não gastou, lista receitas e despesas, faz uma planilha de controle de gastos, depois que o gasto já aconteceu. Isso serve para quê? Para você constatar quão ferrado você tá, ficar frustrada e falar, isso aqui não funciona para nada, para mim não serve planilhar, não sei mexer com dinheiro, dinheiro é ruim. Dinheiro não é legal, não quero. Não quero saber disso, deixa para lá. Não é essa a função, é entender por que você consome além da conta. E é criar o hábito de primeiro... Pode ter toda a planilha do mundo. A receita é simples. Você ganha 1.000... Separa 100, separa 200, separa 50, separa 10, separa qualquer valor. Tudo é quando a renda é variável, né? Não, mas define um valor, mesmo que... 20% do que eu ganhar, né? Não precisa ser 20%. Define um valor fixo. É mais para criar o hábito. A gente não tá falando no primeiro momento de reserva matemática. Porque primeiro a gente precisa criar o hábito. A gente precisa aprender a lidar com dinheiro de uma forma diferente. Então, a sua renda é totalmente variável, define lá R$50, gente. A gente consegue investir com R$50 hoje em dia. Você entendeu? Define um valor
tira da sua frente, finge que você não ganhou aquilo. E isso a gente ensina para a criança desde pequena, ela vai gastar lá os R$10, 2 você não vai poder gastar, 2 a gente vai poupar, 2 vai voltar para o cofrinho. E depois, conforme isso vai acumulando, a gente vai auxiliando ali, a criança vai para o banco. Mas essa ideia de se pagar primeiro, de reservar algo para poupança, para investimento, reservar algo para o futuro, antes de fazer qualquer outra coisa, porque se fosse uma dívida, não importa se a sua renda é variável. Você vai pagar a conta de luz, você não vai ficar sem pagar, você não vai deixar cortar a luz. Você não se compromete com algo que você entende como um compromisso, que é inadiável? Comprometa-se, então, com você primeiro. Então, antes de fazer planilha, se a gente introjetar esse hábito de que uma parte daquilo que a gente ganha precisa ir para a reserva. Depois, a gente vai evoluir o aprendizado, depois a gente vai montar uma carteira de investimentos, depois a gente vê o que faz com esse dinheiro, só tira ele da sua frente e coloca num lugar que renda. Não quero saber no momento, eu vou... Aí tem gente que não consegue guardar, não consegue poupar parte do que ganha e está preocupado em estudar de Bitcoin, está preocupado em estudar renda variável com o mercado do não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus, separa o seu dinheiro, põe numa caixinha remunerada aí de conta digital que rende 100% do CDI e não gasta. Faz isso por 1 ano. Depois a gente vai evoluir o aprendizado e me conta, porque funciona, é hábito, não é planilha. Por isso que a gente se frustra. Esse negócio de planilha, a gente vai lá e planilha tudo, planilha. Lógico, planilha é importante para se organizar, para você visualizar, para você ter um diagnóstico. Mas não é aí que está o problema. Uma boa planilha não vai te livrar de continuar cometendo erros. Mas mudança de hábitos, você agir de forma diferente, é que vai. E é isso que a gente vai trabalhar com as crianças desde muito cedo. E é isso que a gente não teve oportunidade. Olha que riqueza. Nenhum de nós teve educação financeira. E aí a gente tá aí aos trancos e barrancos, de alguma forma a gente deu certo na vida. E aí até vem aquela coisa que realmente, né, a gente vê o nosso país comparado com outros países, por exemplo, você vai nos Estados Unidos, não existe dividir. Lá ou é no débito ou crédito, né? Parcelamento, né? Parcelamento lá não tem. Aqui no Brasil é cultural. Dificilmente a pessoa que não tem um cartão de crédito com coisa parcelada, né? No máximo uma vez no crédito, mas é raro. Eu brinco que assim, o 1 de 12, ele é satisfatório. Não é, né? Mas assim, ó. Aí o 4 de 12, o 7 do 12, só a lágrima. O que caiu lágrimas? O 10 de 12, chega o 14 do 12, mas não chega o 10, o 12 do 12. É bem isso. E o que você acha que teve uma época que estava muito na moda, a gente via muito na internet, os papais fazerem aquela planilha diária com o filho de escovou o dente, 50 centavos, arrumou a cama, R$2, nananã, brigou com o irmão, tira tanto. O que você acha isso? Você acha legal? Não. Esse é o tipo de conteúdo que viraliza. Um vídeo desse, por exemplo, tem milhões de views e eu tô lá produzindo meu conteúdo fundamentado em evidências científicas, em todo um conteúdo pedagógico, um conhecimento, enfim, e não tenho esse alcance. Por quê? Porque a gente tende a querer replicar com as crianças aquilo que a gente acha que funciona no mundo do adulto. Então, na nossa cabeça, para uma criança ganhar dinheiro, ela precisa merecer. Porque eu tenho que ir lá me matar de trabalhar para ganhar dinheiro. Por que meu filho vai ganhar dinheiro de graça? Então, aí, como que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui algumas coisas pelos quais ele precisa se responsabilizar, ele precisa fazer e vou remunerar. Só que o que acontece quando a gente faz isso de uma maneira que não é coerente, que não tem relação de causa e consequência? A gente começa a educar pela barganha e depois você não consegue voltar atrás. Porque, por exemplo, você pode sim remunerar uma criança por algo que ela faça se for um valor muito importante. No meu caso, por exemplo, eu não faço isso. Mas tem famílias que é um valor muito importante essa veia empreendedora de que eu não vou dar dinheiro de graça para o meu filho. Isso está fora de cogitação. Então, você precisa criar mecanismos para que aquilo faça sentido. Mas depois eu volto nesse tópico. Quando a gente associa dinheiro a coisas que são responsabilidades da criança, ou a chantagem com a criança, você briga com o irmão e perde dinheiro. Qual que é a relação que a criança vai fazer? Que o dinheiro compra comportamentos, que as coisas são mercantilizadas, que as emoções são mercantilizadas, que meus comportamentos podem ser vendidos e comprados. Então, quando meu pai me fala alguma coisa, eu vou lá e falo, eu vou fazer isso, então quanto você vai me dar para eu estudar para prova? Se eu tirar 10, quanto eu ganho a mais?
Olha que problemático. E aí, na verdade, qual recado que a gente precisa... O que a gente precisa ter em mente? Quando algo é responsabilidade da criança fazer, ela precisa ter a motivação correta. Porque a automotivação é um dos pilares mais fortes da educação socioemocional. E educação socioemocional tem tudo a ver com a educação financeira. Você vai arrumar os seus brinquedos porque você vai ganhar dinheiro. Qual a relação do dinheiro com isso? Você vai arrumar seus brinquedos porque você precisa cuidar do que é seu. Porque se os brinquedos ficarem bagunçados, você não vai conseguir brincar. E aí a criança entende. Você não pode brigar com seu irmão porque machuca. Porque seu irmão fica triste. E você precisa desenvolver empatia. A gente tira das crianças a oportunidade de aprender com os erros, a oportunidade de entender por que ela faz aquilo, tentando mercantilizar uma coisa com base na lógica do mercado de trabalho. Educar o filho não é contratar um funcionário. Se seu filho não der os resultados esperados, você vai fazer o quê? Demitir? Educação é uma construção. Então, assim, você vai conversar com a criança, aí você vai acabar caindo naquela assim, se você não fizer isso, eu vou cortar a sua mesada. Por quê? Porque você não tem repertório de vínculo afetivo com seu filho. Você não consegue convencer o seu filho a fazer algo que não seja por chantagem com dinheiro. Olha que grave que é isso. E aí, a criança, ela vai aprendendo que... E vai trazendo cada vez mais essa coisa de que dinheiro não é bom. De que dinheiro... de que dinheiro tudo é envolve barganha. tudo envolve... Tudo que é ruim envolve dinheiro. As tretas que eu tenho em casa envolvem dinheiro. E aí, por exemplo, você, como esposa... Você vai fazer o alimento para sua família, vamos supor que é você que cozinha e o marido que lava a louça. Lá na minha casa é assim. Tem casa que é o contrário. Eu vou ganhar dinheiro para fazer comida? Ou eu vou fazer porque eu quero alimentar as pessoas? Ele vai ganhar dinheiro para lavar a louça? Ou ele vai lavar a louça porque ele mora na casa e ele sujou a louça? Se eu brigar com meu marido, eu perco um pouquinho do dinheiro. Exato. Você imagina? Não tem cabimento, entendeu? E aí, quando a gente... aí eu falei das famílias que fazem questão. Tem mães que me procuram e falam, Clary, mas olha, aqui pra gente, eu não vou dar a mesada de graça. E aí, o que as pessoas não entendem é que quando uma criança recebe moedinhas ou recebe mesada, aquele valor é simbólico, nem impacta tanto no orçamento da família. É para você dar a oportunidade dela aprender, é aprendizado. O dinheiro é para ela treinar, para ela viver situações, para ela exercitar, para ela lidar com frustrações, fazer escolhas, fazer renúncias. É para aprender a administrar, não é para ela merecer, para ela ganhar. Mas aí, se você quiser, de fato, atribuir, utilize coisas que tenha a ver a causa e consequência e que você não pagaria, que não é uma responsabilidade da criança. Vou te falar o que eu faço. Posso? Pode. Eu nunca concordei muito. Uma época, até meu marido comprou aqueles dinheirinhos falsos. Sei. E ele falou assim, a gente vai ter, e assim, e vai ter, ó. Obedeceu, não brigou com o irmão, nananã, a gente vai pôr nesse dinheirinho falso, numa caixinha, alguma coisa, aí no final do mês eu troco pelo verdadeiro. Tipo um quadro de recompensas com um valor simbólico. E a gente nunca conseguiu fazer isso aí, faz o primeiro dia, no outro você esquece, vira um bololô. Mas uma coisa que eu faço, eu também acho que o que é responsabilidade dela vai ser feito, ponto e acabou, sem discussão. Na minha casa é assim, não tem nem barganha nem nada. Tem que escovar o dente, porque tem que escovar o dente. Tem que escovar o dente porque é a sua higiene, porque é a sua saúde bucal, porque quem não escova dente tem cárie, porque cárie é uma doença, enfim, tem que ter relação, não tem negociação. Então, lá em casa, a minha adolescente, eu cansei de arrumar o guarda-roupa dela. Ela é aquela fase de que põe 10 roupas, nenhuma tá assim, boa, né? E soca, né? Aí ela saía, eu ia lá, arrumava o guarda-roupa dela, ficava lá e arrumava com uma raiva, que eu falava, arrumei ontem, já tá tudo essa bagunçado. O que eu fiz agora? Eu não arrumo mais. Porque a porta do guarda-roupa é fechada. Então, se você entrar no quarto dela, tá tudo arrumado. Eu pego todo aquele bololô de roupa... E joga lá dentro. E eu coloco lá dentro, desse jeito. Aí, às vezes, ela fala, não tô achando minha blusa. Eu falo, organiza. E eu sempre falava. E agora eu parei de falar. Esses dias eu passei na frente do quarto dela, o que ela estava fazendo? Num domingo à tarde. Ela tirou todas as roupas dela do guarda-roupa e estava arrumando. Aí ela falou, ai, minhas costas estão doendo de tanto ficar sentada aqui, dobrando roupa. Falei, você viu como dá trabalho? Você viu como dá trabalho? Então,
mantenha arrumado. Causa e consequência real. Exatamente. Se eu não arrumar meu guarda-roupa, minha roupa vai ficar amassada, eu não vou achar. Eu senti na pele o efeito que isso causou. A frustração educa. E a gente não precisa gerar frustração fake. Não precisa causar uma frustração. A própria vida vai ensinando. Eles vão entendendo as consequências. Exatamente. E aí, o que eu pago lá em casa? Ela é a única que recebe, assim... Aí ela já tem 15 anos, né? A do meio, ela tem uma mesadinha lá, tipo, sei lá, R$50 por mês, né? Eu quero um negocinho, a gente dá, ela tem uma conta. A do meio é a que mais tem dinheiro guardado. Ai, que gracinha. Ela não... É assim, ela fala, mãe, compra esse livro pra mim? Aí eu falo, compro, com o seu dinheiro, pode ser? Não sei se eu gostei tanto do livro, então. Aí, quando ela quer muito, por exemplo, a gente foi pra neve. E ela queria muito esquiar. Então, o primeiro dia a gente foi, esquiou, meu marido pagou, tal. Aí, no outro dia, ela quis ir de novo num outro negócio que era... Aí, meu marido falou, então agora você vai com o seu dinheiro. Ela falou, pode tirar do meu dinheiro. Eu quero, era uma coisa que ela queria muito. Você tá vendo que quando a criança... É algo que ela quer muito, ela vai gastar. Ela gastou. Aí ela gastou e ela fala isso até hoje. Ela fala, você lembra que eu paguei meu esqui aquele dia? Nossa, eu pagaria tudo de novo. Foi muito legal. Bababá. Então, assim, né, eu percebi bastante isso nela. A minha mais velha, eu remunero ela, porque eu tenho um de 5 anos. Então, às vezes, ela tem 15. Então, às vezes, eu falo, filha, a mamãe vai... Eu moro num condomínio fechado. A mamãe vai fazer um pé e mão, alguma coisa. A mamãe tem uma reunião online. Você fica rapidinho com o seu irmão no coisa. Mãe, mas e quando você vai me pagar? Eu falo, R$10. Fica aí, cuida dele. Aí ela dá até janta. Às vezes eu chego, ele tá até penteadinho. Esse é o exemplo perfeito. E aí você chegou onde eu ia falar. Não é responsabilidade dela. Não é responsabilidade dela olhar o irmão. E você pagaria uma babá se ela não estivesse ali. Então, assim, eu pagaria uma pessoa para passear com os cachorros. Você pode pagar para o seu filho fazer isso. Lavar o carro. A criança não vai lavar perfeito, mas ela tá tendo senso de realização, de conquistar, de ganhar ali aquele dinheirinho. Filho, e aí você entra até com a negociação. Olha que legal, uma conversa, um diálogo hipotético. O seu filho tem lá 12 anos e você ia pagar para um profissional R$50 para lavar seu carro. E aí você fala, filho, agora você pode lavar o carro e você vai ganhar dinheiro por isso. Eu vou associar a sua mesada, semanada, sei lá, qual que é a periodicidade que ele vai lavar o carro. Mas eu não vou te pagar R$50, porque o trabalho não vai ficar igual de um profissional. Eu vou economizar. Você aceita? Eu vou fazer por R$40. A mamãe economiza 10 e você ganha 40. Quando você tiver melhorado e ficar o trabalho parecido com o de um profissional, a gente estuda um aumento. A família economiza, a criança tem o senso de realização, ela conquista esse dinheiro e você não tá barganhando. Ela não é responsabilidade dela nenhuma lavar o carro. Então, assim, sempre coloque essas tarefas. A gente tem listinhas, às vezes em conteúdos gratuitos, tarefas que é saudável remunerar e tarefas que vão fazer com que os pais caiam na barganha. Esse livro aqui é só sobre isso, Minha Mesada Pode Mais. E a gente traz como que a criança evolui no aprendizado. Esse exemplo da sua filha de 9 anos, ela tá bem na faixa etária desse livro aí, que é a partir de 7, vai até os 12. Vem um planner para as crianças, para a criança definir o objetivo e conquistar o objetivo por meio dos planos que ela vai fazer. Então, se com a criança pequena é tudo concreto, com a criança maior, aos 9, 10 anos, a criança já pode ter uma conta digital. Você já pode mostrar para ela que o dinheiro está rendendo. Ela já entende as operações matemáticas. A minha filha pede o print da conta dela. Então, é muito legal isso, ela gente. pede para mim assim, mãe, tira um print, deixa eu ver aí no seu celular como tá minha... Você não tá mexendo no meu dinheiro, né? Eu falo, não, Maria Helena, eu não vou mexer no seu dinheiro. E também assim, raríssimas as vezes que ela tira dinheiro de lá, assim, raríssimas assim, se eu contar na mão, acho que umas 3 vezes, ela falou, não, isso eu quero, pode comprar com o meu dinheiro. Que foi esquiar, não sei se foi uma boneca que ela queria, alguma coisa ela foi e tirou. Mas sempre assim, quanto eu tô agora? Quanto demora para eu recuperar aquilo lá? Ela sempre pergunta, ela é muito interessada nisso, sabe? Então, e por que ela é interessada? Porque além de vocês incentivarem, ela percebe que o dinheiro... Ela pode sonhar e realizar, o dinheiro conquista coisas. Ela vê o dinheiro, já tão pequeno, como algo positivo. Ela vê. A minha mais velha, ela compra, depois ela fala, ai, mãe, eu não queria ter comprado esse gloss, ai, que raiva. Eu falo, então, da próxima vez você não compra. É. E aí, esse livro aqui traz aquelas questões do consumo consciente. Ela vai fazer a pergunta,
Por que eu quero? Isso é necessário? Isso é só um desejo passageiro? Eu posso esperar? De quem eu vou comprar? Quanto eu vou gastar? Quanto tempo? Então, quando a gente está falando de introduzir educação financeira, a gente está falando de consumo, dessas experiências, dessas vivências em família que sempre vão acontecer, mas quando a gente introduz a mesada, a gente evolui o aprendizado para outro nível. Porque o que é a mesada? É a representação de um rendimento na vida adulta. Da forma que acontece a vida adulta. Você tem o dinheiro lá para administrar, você vai ter que aprender muita coisa. Você vai ter que aprender limite, não dá para gastar tudo, o valor está definido. Escolhas e renúncias. Se eu quero esquiar, eu não posso comprar tudo quanto é bala fine que eu ver na minha frente. Aí, cada escolha implica em uma renúncia. Esperar. Senso de responsabilidade, isso aqui eu que preciso cuidar. A criança, aí você vê o exemplo da sua filha do meio. Ela quer saber, ela se interessa, ela quer saber quanto ela tem, ela faz planos com esse dinheiro. E para fazer planos, olha o quanto... Saiu uma pesquisa, a gente não tinha ainda. O duro é que eu tenho medo de falar e dar alguma referência errada. Não vou dizer de onde é, depois eu te passo, você pode até deixar no link da descrição. A gente não tinha ainda, até então, evidências científicas de como o manuseio do dinheiro, a vivência com o dinheiro interferia no aprendizado de matemática nas escolas. E saiu uma pesquisa de neurociência comprovando que as crianças que têm contato, que vão ao supermercado e têm contato com dinheiro, recebem troco, participam ativamente, são muito mais aptas. Elas aprendem muito mais a fazer cálculos mentais e a desenvolver o raciocínio matemático do que aquelas que só estudam pelo conteúdo escolar. Porque por mais que você introduza, mesmo que a escola tenha educação financeira bem estabelecida, é a vivência real, com dinheiro real, com os pais, e que você vai fazer direto. Então, assim, direto você está consumindo. Então, olha como o dinheiro, essa dinâmica e as crianças estarem inseridas quando a gente vai consumir, quando a gente vivencia essas coisas, traz aprendizado para ela que muitas vezes, às vezes o pai tá lá brigando, mas matemática não entra na cabeça do meu filho. O que eu faço? Eu vou pagar uma psicopedagoga? Será que ele tem algum... por que eu não consigo ensinar tal? Leva seu filho no mercado e deixa ele se virar com o troco. Nas primeiras vezes você vai ajudar, depois... E não tem como a criança não aprender. Então, porque é ali, né? No tete a tete com o dinheiro. Exatamente. Então, a mesada, ela traz essa vivência e tem todos os critérios. Tem nos cursos eu falo isso, no nosso conteúdo gratuito, no livro. Quanto eu devo dar? Os pais ficam preocupados. Qual é a recorrência? Quando é semanada? Quando é quinzenada? Quando é mesada? Como funciona para uma criança que é menor? Como funciona para um adolescente? Até que ponto a gente pode dar autonomia para o adolescente? Como que eu vou conduzir? A conta digital, ela é benéfica ou não? Ah, eu não fiz nada, meu filho está com 11 anos, nunca ensinei nada. Como eu faço agora? Dá tempo? Dá! Como a gente adapta para a criança começar do zero quando ela já está mais crescidinha? Tudo isso a gente vai trazendo as estratégias. O meu trabalho é esse, na verdade. Exatamente. Então, a minha filha, tem uma história tão engraçada dela. Ela teve aquela época que toda criança tem de fazer as famosas pulseirinhas para vender. Para vender. Né? E eu moro num condomínio fechado, então ela fazia as pulseirinhas, ia no parquinho na hora de pico do parquinho, ia em tal lugar. Espertíssima empreendedora nata, né? E aí, olha o que aconteceu. Então, lá para 5, 5:30, o parquinho do meu condomínio está minado fervendo de mãe. E ela é tão esperta que ela vai e põe no braço da criança. Ela não pergunta para a mãe, quer comprar? Ela ia lá e falava para a criança, olha, como você chama? Aí a criança falava assim, Eduarda. Ela corria lá em casa, ela fazia Eduarda, né, com o nominho lá, e chegava e falava assim, olha, R$2. A mãe achava o máximo, comprava, e ela que foi juntando na caixinha. Aí uma hora acabou as miçangas dela. E ela ficou falando para mim, mãe, compra miçanga, mãe, compra miçanga. E eu não dava, ai filha, eu vou depois. Mãe, eu tenho dinheiro, compra miçanga. E eu enrolei uns 2, 3 dias para ir comprar a miçanga para ela. Ela começou a ficar tão desesperada que ela estava sem fazer renda, que eu peguei ela no parquinho, eu chegando do trabalho, eu peguei ela no parquinho com uma caixinha, e ela pegou uns saquinhos assim, tipo aqueles de Ziploc que ela achou em casa, não sei na onde, e pôs tipo quirela de milho, flocão, e estava vendendo por 50 centavos cada pacotinho para as crianças jogar para as pombas.
Gente, essa menina aí, ela vai virar uma CEO. Aí eu falei, Helena, o que você tá fazendo? Ela falou, mãe, eu fiquei olhando, as crianças querem jogar comida pra pomba. Aí a pomba vem. Elas não têm mais o que jogar. Aí eu fui lá em casa, fiz uns saquinhos de milho pra dar pra elas jogar. Aí ela vendeu todos os saquinhos que ela fez de milho. E olha isso, gente, isso é a base do pensamento empreendedor. Porque a gente fala, eu vou incentivar meu filho a ser empreendedor. Aí a gente vai lá, constrói a barraquinha do limão, que nem de filme americano. O pai e a mãe compram os limão, compram o açúcar, tal, a criança vende e acha que fica por isso. O pensamento empreendedor é encontrar o quê, gente? Soluções para problemas e capitalizar isso, né? Comercializar, vender. Então, assim, é de uma criatividade sem tamanho. Falei, gente. Tipo, partiu dela. Então, quando você vê que a criança já tem isso, você precisa trazer educação financeira para trabalhar essa aptidão, essa habilidade que é natural dela para o empreendedorismo. Olha a capacidade de raciocínio. Ela já enxerga exatamente qual que é o público-alvo. Ela já viu ali que tinha um potencial a ser explorado. Os passarinhos estavam comendo o que a pessoa estava jogando, acabava, não tinha o que jogar, né? Exatamente. Então, ela viu o problema, ela criou a solução, ela precificou. É de uma inteligência sem tamanho. E, às vezes, a gente vê isso e fala, ai, que legal. É nessa oportunidade com que a criança te traz que você vai... O que acontece com os empreendedores no Brasil? O brasileiro é criativo, gente. Muito. O brasileiro empreende, tipo assim, às vezes para botar comida na mesa, sabe? A gente é de um país profundamente desigual. E... O que acontece com a maioria dos empreendedores? São desmotivados também, né? Exatamente. E não consegue organizar as finanças. Tem boas ideias, mas quando chega a parte financeira de reinvestir, enfim, ou tá empreendendo para sobreviver, não tem dinheiro que sobra, não tem um plano de negócios. Então, assim, uma criança que faz isso, com esses monte de 50 centavos aí que ela arrecadou. Ela pegou, acho que, em 10 minutos, 12,50. Então, aí tipo 10 minutos. Aí, que tipo de lição que a gente pode... Ela já trouxe pra você. O que você vai fazer com esses 12,50? E agora? Você vai querer investir em mais alguma coisa? Não, eu vou até te falar o que ela faz. A minha mãe mora no mesmo condomínio, ela já pega o dinheirinho na hora, bate lá na casa da minha mãe, dá na mão do meu padrasto e fala, põe na minha conta. Aí ele põe na conta, manda o comprovante do Pix pra mim e ela pede pra ver. Toda vez é assim. Aí ela fala... E você viu que legal, porque ela tem que ver? Você viu que embora ela já tenha a abstração formada, ela poderia fazer uma conta de cabeça, anotar no caderninho, mas criança é visual, ela tem que ver. Ela quer ver que tá lá. E ela fala, meu avô colocou o dinheiro, meu avô colocou. Aí eu falo, por que você não dá pra mim colocar? Não, porque você pode gastar. A mãe tem uma fama boa, né? Aí eu falo, filha, eu não vou gastar seu dinheiro. Não, meu avô é mais confiável. Aí eu falo, então tá bom, então dá pro seu avô. Então vira e mexe, até meu padrasto fala, Leleca, não tem dinheirinho pro vô pôr na sua conta. E o que ela gosta também, né? Que vamos supor, ela às vezes dá 12,50, ele põe 13. Ele fala, já rendi 50 centavos pra você. É o rendimento, a taxa da economia chamada rendimento avô. Rendimento avô. Não é sempre que ele faz isso, mas de vez em quando ele fala, eu arredondei, tá? TJ avô, taxa de juros do avô. Do avô, exatamente. Como que você orienta, Clariana, as mamães a explicar o querer e o precisar pro filho? Então, essa questão do querer e do precisar é muito importante porque até a gente às vezes confunde, né? Pra gente poder saber o que a gente quer e o que a gente precisa, a criança precisa ir experimentando. A criança precisa primeiro saber nomear os próprios sentimentos. E é por isso que quando a gente fala de dinheiro, a gente está falando também das emoções. Então, educação financeira e educação socioemocional, elas andam juntas. Então, como que a criança vai saber o que ela quer e o que ela precisa se ela nem sabe o que ela sente? Se quando você diz um não para ela se desorganiza tal, e você não explica que aquilo é frustração, você não nomeia os sentimentos. Eu entendo que você... Acolher, validar, baixar na altura da criança. Eu entendo que você tá triste porque você queria tal coisa e não é possível. A criança já entende que isso é natural. Então, o nome disso é frustração. A mamãe também às vezes se sente frustrada. Mas você pode se sentir frustrado, isso vai acontecer, você pode ficar triste, mas o não é não. E a criança vai ter que lidar com aquilo. E a mesma coisa com o querer e o precisar. Como que a gente vai falar para as crianças? Quando ela te pedir alguma coisa, você vai fazer as perguntas, eu chamo de perguntas problematizadoras, né? A gente faz a pergunta para a criança e espera a devolutiva dela.
Assim, por que você quer isso? E aí, na base daquele desejo, ela vai externalizar. Então, ela vai dizer para você: ah, eu quero isso porque o fulano tem. Ah, então, se o fulano tem, você acha que é algo necessário? Ou você só quer porque quer? E aí você vai conversando com a criança. E às vezes, gente, a criança pede alguma coisa. Ah, por que você quer isso? Porque eu vi no TikTok. Agora a gente só é ouve grave, isso. exatamente, exatamente. Ah, porque eu vi no TikTok. Tá, então tudo que você vê no TikTok você acha que é possível comprar? E aí você vai fazendo com as crianças essas perguntas para estimular o senso crítico e o raciocínio. Tudo bem, então vamos supor que hoje você vai ficar 5 minutos no TikTok, você vai ver uma boneca, não sei o quê, e a mamãe compra tudo. O que vai acontecer? Aí ela vai parar, vai pensar, dependendo da idade, ela vai falar: vai gastar muito dinheiro, né? Se a mamãe gastar tanto dinheiro com isso, você acha que vai dar pra gente viajar no final do ano e ir lá na neve? Ou então, por exemplo, você acha que vai dar para a mamãe pagar a escola que você estuda? Você gosta da sua escola? E trazendo essas questões, não tem receita mágica. A receita é o diálogo, ouvir a criança e começar a entender dela. Porque a gente não sabe, muitas vezes, a gente não sabe diferenciar necessidade de desejo. A gente acha, eu preciso dessa roupa. Você não precisa, é um desejo. Você precisa de alimento. Nomear para as crianças as necessidades básicas e tem necessidades e naturalizar o fato de que tem necessidades que não são básicas. Tipo, eu preciso sim de um momento para mim, eu preciso fazer minha unha, eu gosto de fazer minha unha. Para mim é algo necessário. Tudo bem, você vai enquadrar como algo supérfluo, você quer manter isso, não tem problema, a gente também pode. Mas para você fazer isso, você tem que abrir mão de outras coisas e conversar com as crianças, entender delas. E esses desejos das crianças, que são influenciados por telas, esses desejos das crianças, eu quero, eu preciso, pode ficar para depois, esse tipo de questionamento, você vai ter que ouvir do seu filho, porque às vezes a gente acha que a criança está pedindo alguma coisa por um motivo X, e na verdade é por um motivo Y. E a gente vê aí essa falta de conexão com os filhos, as crianças estarem cada vez escapando, né? Porque as redes sociais, a gente tem aquela série que, eu não sei se você assistiu Adolescência. Fizemos até live para comentar dessa série. Pesadíssima. Pesadíssima. Então, assim, é lógico que aquilo é um extremo, não vamos nem trazer esse assunto para pauta, mas a gente precisa saber o que motiva nossos filhos, o que eles querem. Às vezes o seu filho está entrando no consumismo sem que você perceba. E às vezes os quereres, essas manifestações, esses desejos, têm muito a ver de influência de amigos, entendeu? Uhum. E se você não perguntar, você não vai saber que o seu filho quer o tênis porque o amigo tem. E aí você precisa ter essa conversa de: será que tudo que seu amigo tem você tem que ter igual? O que acontece se você tiver tudo igual a outra pessoa? E sabe que outra coisa que vem acontecendo muito, eu que tenho uma filha adolescente, tenho visto, e é triste, os adolescentes jogando joguinhos de azar. Jogando o jogo do tigrinho. Muitos. É assim, assustador. E aí, esse livro aqui, olha, eu fui falando em ordem dos livros que foram. Certinho. Esse livro fala disso. É isso que eu ia falar, né? Pra você falar um pouquinho que nem tudo que vale é caro. Exatamente. Qual que é? Já adiantei a próxima pauta, né? Esse livro aqui a gente fala de consumo, de consumismo e esses desejos das crianças. É um livro mais poético. Ele vem com essa ferramenta, o pote da gratidão, uma ferramenta que às vezes a gente faz em casa, de viver experiências. De explicar para a criança que o que nos preenche mais, você não vê a sua filha? Ela não queria gastar o dinheiro de jeito nenhum, mas quando a experiência foi esquiar, que ela vai ter uma memória afetiva, ela vai lembrar disso. Isso foi para ela algo assim que fez total sentido. Isso tem valor, tem muito mais do que preço. E a gente traz essas reflexões. Eu vou pegar aqui para você ter uma ideia. Gente, vou até falar, eu adorei isso aqui. Esse, 30 dias de gratidão. Você pode colocar isso aqui na geladeira até. Sim. Porque você vai ensinar que o que vale não custa. Né? Assim, exatamente. Né? Não o que custa vale dinheiro, não custa né? Não dinheiro, tem preço, né? necessariamente. Então, ganhar um abraço dos pais, comer uma comida gostosa, assistir um filme favorito. Até porque, quando você tem muito dinheiro, né? Vamos supor que você está numa situação financeira muito boa e você ou está numa situação difícil de saúde, como você dá valor
as coisas que não que têm não tem preço. dinheiro, Exatamente. não tem preço, né? Exatamente. Então a E gente essa esquece. proposta é assim, é para construir vínculo, porque educação é vínculo afetivo. Então assim, você precisa dar exemplo, você precisa conduzir diálogos com as crianças, mas você precisa a cola que liga todo o aprendizado na escola, se você pegar pela memória. As aulas que você mais lembra, aquilo que você mais aprendeu, com certeza tinha um professor muito legal atrás. Você tinha um vínculo afetivo. Então, assim, é isso que educa. E a gente traz essa proposta de 30 dias de fazer algo simples com a criança e mostrar pra ela que ela não precisa comprar todos os joguinhos de videogame. Um abraço, às vezes, um passeio em família, brincar com o cachorro, enfim. E aqui... Olha que legal, tem o pote da O gratidão pote, aqui. e aí você faz os bilhetinhos. Quando a criança já é alfabetizada, esses 30 dias é uma vivência. E o pote da gratidão, cada um escreve algo. Dá pra fazer isso em Páscoa, dá pra fazer no Natal e abrir na árvore, antes de revelar o amigo secreto. Você abre o potinho e vai lendo e tenta adivinhar quem agradeceu por aquilo, quem escreveu aquilo. E sai coisas assim. Quando eu fiz pra minha filha, foi um chororô, sabe? Porque ela escreveu alguma coisa. E é engraçado, porque ela é pequena. Acho que ela tinha uns 7 anos a primeira vez que a gente fez. E aí ela escreveu assim: sou grata por ter a melhor mamãe do mundo. Então, assim. É gostoso. E aí, tipo, isso é vínculo afetivo. É aí que a gente vai educar. E vem aqui, ó. Também parte de um problema real que todas as crianças vivem. Esse livro é inspirado na minha filha. Essa aqui é ela é exatamente desse jeito. Até o look tá igual. E começa assim: no shopping, no mercado ou na lojinha, penso assim: que legal esse brinquedo, quero ter, compra pra mim? Do brinquedo que eu queria, no meu quarto tem bastante. Eu nem brinco todo dia com a girafa e o elefante. Tanta coisa já ganhei desde que ao mundo cheguei. Quanto vale? Quanto cabe? Quanto tem? E aí tem todos os brinquedos da criança. A gente traz estratégia de rodiziar brinquedos, de trocar brinquedos com os amiguinhos, de fazer doação, de participar, de comprar menos coisas. Aí tem o avó e o avô dando um monte de presente para a criança. Aí tem a questão das telas, ó. Rola o dedo rola. Nessa tela cabe muito. Passa o tempo, passa a hora e quadrado eu vejo o mundo. E aí fala todas as propagandas que aparecem para criança no celular. Tem urso, pipa, bola e caminhão. Tem dinossauro, boneca, até um balão. Isso tem, aquilo tem. E aí vai trazendo a distorção que as telas causam na nossa sensação de saciedade. Uma das coisas que foi até proibida entre os intervalos dos desenhos é as propagandas de brinquedo, né? Exatamente. Na nossa infância, a gente... Aquilo era horroroso. Nossa, acho que a gente atordoava. Mas assim, ó, posso te falar? Mas na internet é pior. Tinha isso, mas não ganhava, não. Exatamente. Ganhava, eu lembro, todos os meus natais na infância, de eu esperar, assim, eu não dormi 2, 3 dias antes, porque eu ia ganhar o bonecão que eu queria da minha tia, eu tava esperando aquilo o ano inteiro, que desespero, a hora que eu ganhava, eu falo assim, já até perdi um pouco da graça, porque você já queria tanto rolar, né? Mas aí, esperava, né? Hoje eu quero, eu compro, é a geração do eu quero, eu compro. Eu quero, né? eu compro, é tudo imediato. E aí a gente traz essas questões da criança viver experiências, da criança perceber o que tem valor e o que tem preço, do acúmulo e a gratidão como antídoto para o consumismo, o estar no momento presente, conversar com os pais, entender que o consumo é uma ferramenta. É legal consumir, gente, desde que seja consciente. Não é legal você fazer uma viagem, poder esquiar? Vou trazer aqui de novo pela terceira vez o exemplo da sua filha. Mas é muito simbólico, entendeu? Não é legal você ir pra praia e a criança pegar o dinheirinho dela lá, poder comprar um picolé na praia e viver essa experiência. E aí, às vezes, vai no mercado toda vez, quer o chocolate que vem com brinquedo dentro, não tem necessidade daquilo. Um monte de plástico, brinquedo... vai ficar jogado. Não, e os ovos de Páscoa? Vai pisar em cima, vai machucar seu pé, ganha 5 ovos de Páscoa. Então, assim... A minha sogra me ligou e falou, viu, que ovo que as crianças querem? Eu falei, olha, e realmente eles nem têm assim muito de... Eles às vezes pegam um personagem que eles estão na época, então meu filho tá lá nos youtubers, Enaldinho, Natan por aí, então ele falou, eu quero um ovo do Enaldinho. Eu nem sabia que existia isso, ela. Existe. Aí eu falei, tá bom, se não existir, né? Ele às vezes vem com umas coisas absurdas, eu falo, não existe. Aí ele falou, eu quero um ovo do Enaldinho. E eles pedem aquilo, então pontual. Mas aí a avó vai dar um, a outra vai dar outra, a outra vai dar outra. Vai dar. E a minha do meio fez o quê? Vó, já ganhei 3 ovos, eu quero dinheiro. Ela já...
E ela ganhou dinheiro da minha tia, ganhou dinheiro da avó e pôs tudo na poupança. Essa daí, minha filha. Essa não tem jeito, ela é extremamente econômica. E aí, eu falo assim, a minha sogra até falou que ovo que eu compro para as crianças. Eu falei o que tiver de brinquedo dentro, porque é só isso que eles querem. Eles nem olham chocolate, Nem eles come querem aquele chocolate. negocinho lá para brincar. Até meu marido falou assim, E faz brinca 2 dias. uns reels disso daí. A criança infernizando, eu quero aquele brinquedo, eu quero aquele brinquedo. Aí você compra o brinquedo, 24 horas o brinquedo tá jogado lá. E é isso, gente. Pra onde a gente tá caminhando, pelo amor de Deus? Não tem planeta B. A gente, se isso aqui acabar, a gente ficar entulhando de plástico, consumindo loucamente, com crise climática, as crianças precisam ter consciência disso. E é nosso papel educar. Então, assim, é tudo. A sustentabilidade também entra. Consumir, comprar coisas de produtores locais. A gente tem que falar sobre isso. A gente precisa trazer o consumo para a pauta. Eu queria que você finalizasse falando, porque, gente, é tão gostoso conversar com você. Eu queria que você finalizasse falando um pouquinho, que eu acho que isso é o que eu mais escuto até entre as minhas amigas que são mães, a gente vai no shopping ou vai em algum lugar com várias mães, elas falam, se comportar, aí a gente vai tomar sorvete, eu compro. Você concorda, não concorda? Então, isso aí vai muito... É menos pior, né? Do que aquela tabela lá da mesada. Mas vai na mesma linha. Porque, assim... Se você se comportar, eu compro. De certa forma, numa escala bem menor, lógico, é também uma maneira de barganhar. O ideal, lógico que a gente, entre o mundo ideal, entre tudo aquilo que a gente estuda, que pedagogicamente tem embasamento, e o mundo real tem um abismo chamado maternidade de todo dia. Vez ou outra, a gente vai acabar caindo nessas chantagens com as crianças. Mas qual que é o ideal? Você vai ao shopping, você precisa... Para gastar seu dinheiro, você não precisa planejar antes? Se você vai ao shopping e a criança quer comprar alguma coisa, já faz um combinado antes de ir. A gente vai no shopping, atua na previsibilidade. Então, usa as ferramentas da disciplina positiva para evitar que o mau comportamento apareça. E quando ele aparecer, você vai ter ferramentas para lidar. Então, eu vou dar um outro cenário. Você foi com a criança para o shopping, chegou lá, a criança começou a pedir, ou a criança está... muito serelepe, muito arteira, vamos usar essa palavra aqui, e você começa assim, se você não se comportar, eu não vou comprar tal coisa, se você não se comportar, eu não vou comprar tal coisa. E aí a criança tem a ideia de que quando ela se comporta, ela ganha um prêmio. Isso se assemelha muito mais a adestrar cachorro com petisco do que a educar de uma maneira consciente, do que educar com diálogo, do que a criança pensar a respeito daquilo que ela fez. Tem relação ela se comportar com ganhar um presente? Ela tem... Por que ela tem que se comportar? O que é esperado dessa criança? Às vezes, a gente espera de uma criança de 3 anos que ela fique quieta, parada. E criança tá no auge ali do desenvolvimento motor. Ela precisa do movimento. A gente espera coisas que elas não podem. Ou, às vezes, a criança realmente está fazendo alguma coisa que não é permitido naquele lugar. Ela tem que entender por que não é permitido. Ela tem que entender por que ela não está se comportando bem. Então, como que a gente reverte? Para não cair na barganha, a gente faz o quê? Qual o antídoto? Atuar na previsibilidade. Vai no shopping? Criança de 5 anos, vamos pegar um exemplo aqui. Filha, a gente vai no shopping. Lá no shopping, você vai poder escolher um brinquedo. Só que antes de escolher o brinquedo, a mamãe vai em tal loja, a gente vai almoçar. Depois do almoço, você pode brincar ali naqueles brinquedinhos lá, andar no ursinho lá que fica andando. Você pode andar no ursinho e no final a gente vai comprar seu brinquedo. Ou se for outra ordem, se comprar o brinquedo estiver em segundo lugar, enfim. Nomeia as etapas. Explica para a criança, antes de sair, o que vai acontecer. Quando chegar lá no momento, a criança já sabe o que esperar. A tendência dela é que ela colabore e se comporte melhor. Vamos supor que você fez esse combinado e o comprar estava no último. E tá na hora do almoço e a criança fala, eu quero meu brinquedo, eu quero meu brinquedo. Conversa com a criança. Filho, lembra que a gente fez um combinado antes de vir? O que vinha primeiro? Deixa ela ir adivinhando. Primeiro a gente ia vir aqui. E depois a gente ia almoçar. Depois de almoçar, a gente vai fazer o quê? Andar no ursinho. Então, depois de almoçar, a gente vai andar no ursinho. Você consegue esperar 5 minutinhos? Depois aqui do almoço, a gente vai andar no ursinho. Você faz esses combinados nas primeiras interações. Pode ser que a criança seja mais desafiadora e você vai conduzindo, mas a tendência, quanto mais você atua na previsibilidade, quanto mais você faz combinados antes da birra acontecer, antes do comportamento desafiador aparecer, mais
ferramentas você dá para a criança e menos raiva, como mãe, você passa. Por quê? A criança, ela vai se organizar, a criança precisa de rotina, a criança precisa saber o que esperar. E ela é concreta, como você disse. Ela tá num ambiente... Gente, um shopping é uma tentação pra gente. As gôndolas, as vitrines, é tudo pensado pra criança pedir. E às vezes a criança vai pedir algo porque ela é visual, porque ela experimenta o mundo de maneira concreta. Às vezes você deixa a criança pegar aquele brinquedo e explica que não vai ser comprado. Ó, você pode pegar esse brinquedo, vamos tirar uma foto, fazer um álbum? Fazer uma wishlist, uma lista dos desejos, a gente cria... Eu tinha, até pouco tempo atrás, eu tinha no meu celular uma pasta de fotos que a gente fotografava o que a minha filha queria e ficava lá. Quando chegava Natal, a gente ia nesse álbum. Ó, aqui tá o álbum de tudo que você já viu no shopping que queria comprar. Vovó, vovô, a Dinda, eles querem saber o que você quer de presente. 10% daquela lista sobrava. Ela via que ela não precisava, que ela quis na hora. E aí, se você vai lá e fala pra criança, não pode, não mexe aí, não põe a mão aqui. Não. A criança, ela quer explorar o mundo e você tá o tempo todo, não. E o efeito do não pensa num elefante branco. O que você fez como adulta? Pensei no elefante branco. Exatamente. Então, a gente precisa ter ferramentas emocionais para conduzir essas questões de consumo, porque senão a educação financeira vai chegar na fase adulta, vai se deparar com uma planilha e vai falar, eu não gosto de dinheiro, eu não gosto de número, essa planilha é ruim. Eu também acho isso. Por quê? Porque a gente não se educou para o consumo. A gente não sabe que emoção que faz a gente gastar. A gente não sabe se organizar. Imagina que quer ter previsibilidade para um adulto. Eu tô falando aqui para criança pequenininha. Imagina você saber exatamente como você vai gastar seu dinheiro, o que você vai fazer todo mês, se organizar, fazer um orçamento é prever. Quando alguém faz um orçamento, é prever. A gente faz orçamento reverso, né? Não, eu falo que previsibilidade é para quem não tem filhos. Com filhos não há previsibilidade. Com filhos, o fator... Então, na verdade, assim, é desafiador, porque é muito importante também que o meu conteúdo seja feito por alguém que é mãe. Porque a gente sabe que tem essa questão. Mas, ao mesmo tempo em que ser mãe é um eterno cuspir pra cima e cair na testa, a maternidade tem muitos desafios, o nosso nível de imprevistos é absurdo. O fato de nós duas estarmos aqui hoje num podcast, os astros se alinharam para que nenhuma das 4 crianças envolvidas tivesse uma virose, uma... É muita coisa envolvida. Todo mundo tivesse com a rede de apoio funcionando, que a escola tivesse funcionando. Então, assim, a gente tem mais desafios na maternidade, educar a criança é mais desafiador? Sim. Mas não por isso a gente vai deixar de tentar fazer as coisas da melhor maneira, se empoderar, usar as informações que a gente tem. Eu erro com a minha filha na educação financeira dela, senão eu não seria um ser humano, eu seria um robô. E até os robôs aí, manda alguma coisa pro chat GPT, você vai que às vezes ele vai dar umas escorregadas. Tem que ir ajustando para ficar bom, né? Então, assim, a gente precisa saber como conduzir, a gente precisa ter as ferramentas, saber que elas existem, atuar da melhor maneira. E, gente, você quer algo mais educativo do que seu filho olhar para você, aquela figura, porque até ali os 11 anos a gente é a principal referência da criança, a gente a gente é admirada. Olhar para aquela figura que é tão assim, sei lá, quase divina e ver que ela erra. E ver que ela erra e pede desculpas. Filho, mamãe errou, mamãe não devia ter falado desse jeito, mamãe estava nervosa, mamãe também está aprendendo, mamãe vai tentar melhorar. É muito importante a gente ir percebendo como as crianças funcionam, né? Totalmente. Como que elas assimilam tudo. E como somos que elas espelhos, né? Somos espelhos para as crianças. Então, assim, tomar cuidado com o que fala, tomar cuidado com o que faz. A hora que eu vejo minha filha tá falando frases exatamente do jeito que eu falo, da onde saiu essa criatura falando isso? Foi a mãe dela que falou. A sua já tá com 7 anos. Ela vai fazer 9, ela tá com 8. Ela já tá grandinha. Ela já tá, é a idade da sua do meio quase. Um ano mais nova. Um ano mais uma idade gostosa ainda. É uma idade Depois gostosa. Piora, tá? Piora. Ela tá, a gente brinca lá em casa que ela tá pré. Porque a pré-adolescência ganhou 5 camadas, né? É isso. Antes você só se preocupava com 11, 12 anos, mas agora aos 9 é pré, aos 10 é pré, aos 11 é pré. É mais ou menos isso. Sinto lhe informar. Fases do joguinho da adolescência. Clariana, muito obrigada. Foi maravilhoso. Foi um assunto assim extremamente necessário. Obrigada. Como eu te disse, eu sou extremamente defensora que isso é urgente. As escolas, elas precisam
tudo muda, tudo muda. Uma vez uma educadora até falou para mim assim, uma própria educadora falou, tudo muda, tudo muda. A única coisa que não muda é a cabeça do homem e as escolas. Porque as escolas não mudam. Se você voltar 10 anos atrás, muda o quê? Às vezes divide uma matéria, matemática vira matemática 1, matemática 2, nanana. Mas aquela coisa de... As escolas ainda, eu acho, que daí é um papo para um outro podcast. Tem mas que fazer um podcast só disso. Só Eu vou em um disso. podcast para falar disso, de escolas. Escola, porque a escola, ela tem um poder... 3 semanas eu vou, aí eu te mando. Não, você me manda. Ela tem um poder de acabar com a autoestima de qualquer criança, Exatamente. né? E não falo só pelos amiguinhos, pelo meio, é essa cobrança mesmo de Não, os fazer ele próprios ser bom e educadores. aquilo que ele não é bom, aquilo que ele não tem um dom. Exatamente. Então a gente Não olhar a precisa... criança como um sujeito, né, protagonista da própria história, com as suas potencialidades que são específicas e únicas, né? E a gente pega, aí você falou 10 anos. Se a gente pegar imagem de uma sala de aula, tal qual como ela é hoje, e pegar uma imagem de 100 anos atrás, é muito parecido. As carteiras enfileiradas, a lousa. O que mudou? A lousa era verde, ficou branca. Então, aí eu defendo a escola da minha filha mais nova. É diferente. Essa é diferente. Mas aí a gente percebe que, assim, é lógico que tem iniciativas bem legais. No estado do Ceará, a gente tem escolas que são incríveis. Geralmente as escolas que são bilíngues. Que daí né? pega a referência de lá. fora. Mas, assim, essas escolas diferentes, assim, que você está mencionando, hoje ainda no Brasil, poucas pessoas têm acesso, né? É um lugar de muito privilégio. Exatamente. Então, a gente tem escolas públicas com propostas diferentes, tal, mas tem muito a caminhar. E a gente está aqui para isso, né? Vamos lutar, defender uma educação. É por meio da educação que as coisas mudam. E esse é meu propósito. O que eu puder ajudar, você tem um canal aberto comigo. Sempre que precisar vir aqui no Mãe em Fase. Eu já adorei. Eu acho que ficou muito assunto para trás. A gente precisa combinar. E eu falo mais que não sei o que. Eu vou falando. Mas isso é bom, porque é conteúdo. A gente tem que trazer, né? As mamães adoram escutar. E principalmente no Spotify. Tem várias mamães aqui que viajam escutando o nosso podcast, viu? Ai, então, que bom. vai servir para muitas mamães. Vai ser um prazer acompanhar essas mamães. Você deixa para mim, por favor, as suas redes sociais para mamãe que quiser te seguir, quiser te acompanhar, como que ela pode te achar? Todas as redes sociais é Poderoso Cofrinho. Então, no Instagram, que é a nossa principal rede social, Poderoso Cofrinho. O meu site, poderosocofrinho.com.br. Lá no site a gente tem todas as soluções educacionais, a gente tem produtinhos personalizados. Né? Esse aqui tem todo o conceito, é único, é nosso. E madeira de reflorestamento, consumo consciente, a criança vai sempre poder usar o mesmo produto. Aqui sai, consegue tirar as moedas, aqui deposita. Visualmente, ela vai conseguir ver a progressão das moedas, não fica escondido. E assim como o cofrinho, a gente tem outros produtos lá, meus cursos, todo o meu conteúdo pago e todas as soluções que a gente oferece, evento corporativo, palestra para empresas, sessão de autógrafos em escolas, projetos pedagógicos, tem tudo no site, tá? No Instagram a gente tem bastante conteúdo, Poderoso Cofrinho, Poderoso Cofrinho, @Poderoso Cofrinho no Instagram, tem bastante conteúdo gratuito. E YouTube, que é um YouTube que estava lá, largado às traças, voltou. Desde 2021 para 10º, só fazia algumas lives de vez em quando para dar aula. E agora a gente está voltando com tudo para o YouTube. O canal ainda é pequeno, mas a gente está trazendo conteúdo religiosamente 2 vezes por semana, o canal Poderoso Cofrinho. Então, se vocês aqui dessa audiência puderem se inscrever, lá os conteúdos são mais aprofundados, né? No YouTube a gente consegue fazer vídeos longos. Muito mais. Se inscrever e ativar o sininho. E ativar o sininho, que é o mais importante. Né? E vocês encontram aí o Poderoso Cofrinho em todas as redes. A gente tem hoje uma equipe aí para atender, a gente tem produtos em parcerias também para a escola. Se por acaso alguém estiver escutando e for da área da educação, quiser saber um pouco mais, a gente também está à disposição. Vamos ver se eu trago você aqui para as escolas dos pequenos, né? Eu vou dar uma olhada se a gente atende alguma escola aqui em Marília e vou te falar. Então você me fala. Muito obrigada mesmo. Foi maravilhoso. Eu acho que realmente ficou assunto para trás. Vale a pena a gente retomar isso daí, fazer uma parceria bem legal, porque o conteúdo é demais e vai ajudar muitas mamães a se organizar para ensinar os seus filhos. Exatamente. Né? Que conteúdo necessário. Esse conteúdo eu não vou nem perguntar se você conhece alguma mamãe. Esse aqui você tem que encaminhar para todas as mamães, vovós, titias, cuidadores, papais, porque todo mundo precisa saber ensinar, lidar melhor com a relação com o dinheiro.
e aprender um pouquinho mais sobre educação financeira. Se você gostou desse conteúdo, então, é só encaminhar. Te vejo no próximo episódio Mãe em Fases.